E aí, como sair de uma crise financeira? Você viu o que aconteceu com a Ana Hickman? Recentemente, ela foi um cenário, chamou a atenção da mídia brasileira sobre um processo de violência doméstica, de abuso, de agressão. Ela acabou fazendo o seu BO na delegacia de Itu, que inclusive meu pai é nascido em Itu, hein? Totalmente aleatório o comentário, mas tudo bem. E isso só revelou um processo, veio o holofote para cima da história de ela, Ana Hickman, que eu acho que é uma modelo muito conhecida, apresentadora de TV, e o seu marido, Alexandre Correia. E isso simplesmente desabrochou, revelou uma crise financeira terrível. Há indícios de que há uma dívida de mais de 40 milhões de reais. Olha, dentro de um cenário empresarial, muitas vezes existem dívidas boas e dívida ruim. O que é dívida boa? Aquela que vem de um investimento, de uma possibilidade de um dinheiro que você investiu voltar muito mais. Mas existe aquele passivo, que é dívida ruim, que você tem que pagar e que não dá resultado. Agora, a pergunta que eu faço, pegando como exemplo esse casal tão conhecido da internet, celebridades e tudo, o que aconteceria se fosse com você uma crise financeira desse tamanho? Você está passando por uma crise financeira desse tamanho e a minha ideia aqui é ajudar você a refletir sobre isso. Número 1, dá para sair de crises financeiras. Número 2, as crises financeiras potencializam todas as tretas, principalmente num casamento. Você sabia que o escritor Gustavo Cerbasi, que é uma das primeiras pessoas a falar de inteligência financeira no Brasil, no livro dele, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele fala que mais 55% dos divórcios no Brasil são causados com raiz de problemas financeiros, por problemas financeiros. Muitas vezes não é a falta de amor, não é nem a falta de afinidade no casal, mas a falta de afinidade no casal em termos da visão financeira. Então, pelo amor de Deus, você quer ser feliz na sua vida, entenda que o dinheiro equilibrado, ele pode ser a causa de muitas coisas boas, mas o dinheiro desequilibrado na sua vida, ele pode ser a ruína para muitas coisas, mas a ruína mesmo, treta constante. Então, eu quero te falar sobre esse caso do Alexandre e da Ana, que mostrou para o mundo a crise deles, fez um monte de gente pensar. Não sei se assistiu a entrevista da Ana, não sou de assistir nada disso, mas eu quis assistir a entrevista dela, onde ela contava o episódio de agressão. Dava para ver que era tanto tempo isso já, que tinha tanta coisa acumulada entre eles. Eu falei, meu Deus do céu, né? Você olha de fora, você fala, nossa, é um casal que tem tudo certo, e fama, e dinheiro. É, mas não é bem assim. Por quê? Porque o dinheiro mal resolvido, o dinheiro mal cuidado, gerenciado, pode se tornar uma grande bomba relógio. Então é por isso que muitas pessoas falam, não, dinheiro só para a cabeça, é melhor não ter muito dinheiro. Não tem a ver sobre dinheiro, tem a ver sobre moral. Quem não sabe cuidar de 1.000, não sabe cuidar de 1 milhão. Quem não sabe cuidar de 1 milhão, não sabe cuidar de 100 milhões. A vida é assim, sobre governança financeira. Então, eu quero falar para você como sair de uma crise financeira. Mas, Bruno, quem é você para falar de crise financeira? Eu quero que você saiba que hoje eu sou um especialista no assunto. Sou autor de vários livros, sou empresário e sócio de várias empresas, encontrei a prosperidade e continuo prosperando dia após dia, fazendo o que eu gosto, ajudando pessoas e tal. Mas nem sempre foi assim. Em 2006, quando eu sofri um acidente, para mim aquele acidente revelou toda a minha fragilidade financeira. E recentemente, quando eu já estava numa fase financeira legal, eu vi que estourou a pandemia. E aí eu fiquei tranquilo na pandemia, não fiquei com preocupações se eu ia ter dinheiro ou não, porque eu já estava com a minha vida ganha. E aí, será que alguma coisa aconteceu que está revelando uma crise financeira terrível? Foi a morte de alguém da sua família? Foi um acidente? Foi uma demissão? Alguma coisa inesperada que aflorou tudo? Assim como para a Ana e para o Alexandre aflorou tudo, que a vida financeira deles estava uma bagunça. Inclusive alguns episódios aí de, provavelmente, coisas fora da lei no caso deles. Então a história aqui é como que você sai da crise. Vamos lá? Primeiro passo para você sair da crise. Clareza do problema. Quando eu estava em 2004, 2005, mal de grana, a minha sócia Patrícia, que faz o canal aqui comigo e tantas outras coisas, escrevi vários livros com ela, a gente trabalha junto, eu falava, Paty, por favor, olha para mim a minha conta. Eu não conseguia nem olhar. Eu não conseguia encarar de frente o tamanho do meu rombo, o tamanho do meu problema, eu não conseguia assumir. Então tenha clareza do problema e assuma o problema. É o seguinte, estou em crise, eu estou quebrado, eu estou quebrando, eu estou em falência e eu quero arrumar. Então qual é o tamanho da minha dívida, quais consequências eu tenho? Primeira coisa, tenha clareza sobre crise. E crise financeira dá com gente que tem grana, que quem não tem grana dá pra gente que empreende, gente que não empreende dá pra todo mundo. Nós estamos falando de empresários de sucesso, de uma empresa que roda em cima do nome da Ana Hickman, que, nossa, ela é uma apresentadora de TV famosa e olha o tamanho do rombo. Então, eu quero que você entenda que quem está na chuva é para se molhar. A pessoa que tenta empreender, que busca esse caminho, muitas vezes ela se depara, mas isso não é o fim.
O fim é quando o ser humano desiste. Então, primeira coisa, clareza do problema, entendimento de qual é a situação que eu estou, como que é o fundo desse poço, quanto que eu devo, qual o cenário, o que pode acontecer. Claro, claro, claro. Beleza? Clareza do rombo. Número 2, depois você tem a clareza do rombo, você vai fazer um plano claro e objetivo. Esse plano claro e objetivo é o seguinte, bom, eu preciso vender essa casa, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso estancar a saída, eu preciso tomar ações. Que ações são? E aí faz uma lista de ações simples que você pode fazer. Comece com aquelas que não tem dificuldade nenhuma. Comece com aquelas que são rápidas de fazer. E aí você vai implementando uma a uma. Isso é muito importante. Terceira coisa, depois que você vai ter um plano claro, escreve o que você tem que fazer, simples assim, começa a agir com racionalidade. Eu já estive aí, eu sei o que é crise financeira, já passei mais de uma vez, e a gente fica emocional, fica, calma, você não falhou, você só falha quando você desiste. Sabe, não é o fim do mundo, não é um desastre. É simplesmente um aprendizado. E que talvez a crise financeira de hoje seja justamente a resiliência de amanhã, que é o que aconteceu na minha vida. Hoje, quando eu vejo situações de oscilação financeira, eu tenho calma, tenho tranquilidade. Vamos lá, um dia após o outro. Qual que é o tamanho do rombo ou do problema? Qual que é o plano para isso? E aí vem o número 3, que é encontre aliados. Às vezes o pai, ele está voo livre, ele não quer falar para a esposa, ele não quer falar para os filhos. Às vezes a mãe, ela não quer falar para os filhos, não quer contar para ninguém, não quer que os parentes saibam. E é terrível, porque além de tudo mais, você fica guardando nas suas costas um grande peso. Não é que você tem que anunciar na rádio e dizer que você está quebrado ou que você está mal. Mas você pode chegar para filhos, para marido, para esposa e para parente e falar o seguinte, nós entramos numa enrascada financeira, o tamanho é grande, nós vamos arrumar, vai demorar um pouco, mas isso quer dizer que eu estou avisando você que vai mudar as coisas. E também gostaria muito do teu apoio. E o que é teu apoio? Compreensão. Às vezes, se a pessoa tem condições, conselhos, mas ela tem que ser boa no assunto. Não vai pegar conselho do caos. E às vezes até as pessoas podem contribuir financeiramente com você. Tem que tomar muito cuidado também, que às vezes é melhor pegar dinheiro do banco, pagar bastante juros, do que pegar dinheiro emprestado de parente, pelo amor de Deus. Mas acima de tudo, os filhos tomam uma consciência que eles têm que fazer a parte deles. O marido, ou a esposa, ou alguém começa a tomar consciência. Isso eu chamo de encontro aliados. E aí agora que você entendeu o tamanho do problema, desenhou um plano simples, começou a agir, encontrou aliados, vamos para o número 4. E o número 4 tem 4 pilares, que é a governança financeira hortelã, que eu chamo. Hortelã é aquela plantinha que você planta no jardim, ela vai se alastrando. Então, eu quero que a sua vida financeira se alastre também, é muito simples. Você precisa entender que o dinheiro tem 4 forças e a partir de agora você vai ter que governar muito. Porque se você tivesse governado isso, você não teria entrado em crise financeira, essa que é a verdade. Você só entrou em crise financeira porque assim como um piloto de Fórmula 1, você pilotou errado e bateu. Ou assim como um comandante no barco, ele não soube conduzir lá o timão e segurar direito. Então a gestão financeira da sua vida, ela é séria e ela vem de governança financeira. Governança é governo. E para governar você tem leis. Então deixa eu falar quais são as 4 leis do dinheiro. Ganhar, quer fazer. Você tem que fazer dinheiro. Se você parar de fazer, você lascou. Gastar, você tem que gastar. Por mais que você tenha crise, você tem que continuar gastando. Você tem que comprar alimentos, você tem que comprar bens de saúde, você tem que comprar condições mínimas, você tem que pagar a sua saúde, sua alimentação, suas coisas mínimas, sua segurança. Então não adianta, você vai ter que ganhar é fazer, gastar, você vai ter que gastar, até porque senão você não gira economia, você não traz coisas para você. Então ganhar, gastar, poupar. Eu tenho que ganhar, eu tenho que gastar. E tem que ter uma diferença entre ganhar e gastar, que é poupar. Poupar é salvar. Então eu ganho 10, eu gasto 7. Eu ganho 100, eu gasto 70. Eu ganho 100, eu gasto 50. Você tem que fazer a diferença, poupar. E o quarto pilar, investir. Ganhar, gastar, poupar, investir. Mas, Bruno, como é que eu tô devendo, eu vou investir? Aí que tá. Isso foi uma coisa que mudou a minha vida. Quando eu aprendi esse modelo, eu sempre fazia o seguinte. Ganhava para pagar conta, ganhava para pagar conta, ganhava para pagar conta, ganhava para pagar conta. Era tudo que eu fazia. Ganhava para pagar conta, ganhava para pagar conta. Então, eu ganhava e salvava dinheiro. Ganhar, gastar, eu fazia. Só que ao invés de poupar e investir, eu ganhava e pagava conta. Ganhava e pagava conta. Então, vamos supor que eu ganhava 10 hoje, 10 dinheiros. E eu gastava 5. Sobrava 5. Então, eu pegava esses 5 e ia lá e dava pro meu credor. Você não pode fazer isso. Porque daí a minha máquina de lavar roupa quebrava, eu não tinha lastro para comprar uma nova máquina. O pneu do carro tinha que trocar, não tinha lastro. Então, ganhar, gastar, poupar, investir é o caminho para você ter uma governança financeira para o resto da vida. Mesmo com dívidas, você ganha, você gasta. E esse ganhar, gastar, você está gastando pagando todas as suas contas de dia a dia e pagando dívida. Se você pagar X por mês da dívida, consome tudo o que sobra,
e não vai ter condições de investir, você tem que chegar para o seu credor e falar, ó, seguinte, eu prometi te pagar em 24 vezes, eu vou pagar em 36. Porque eu não posso te pagar 30, eu tenho que pagar 25, porque tem que sobrar um para mim aqui. Ah, mas não sei o que, seja sincero, seja real, por mais que a pessoa reclame, continue pagando o combinado, honrando o teu combinado, e você vai dar certo. Agora, se mesmo assim você se esforçando pra caramba, eu tô ganhando, mas eu tô fazendo tudo direitinho e não sobra nem para pagar dívida nem para mim, aí tá na hora de você fazer renda extra. Então é muito importante que na governança financeira o ganhar, gastar, poupar, investir sempre seja equilibrado. Eu ganho mais do que gasto. A diferença do que eu ganho e gasto, eu salvo, e metade do que eu salvo, eu invisto e reinvisto. Então o que aconteceu foi que quando eu entendi isso, foi que em 11 meses pagando conta e sempre tirando um pouco para reinvestir. Quando deu 11 meses, eu terminei de pagar uma enorme de uma conta, quando eu fui no meu banco e fui tirar um extrato, eu era investidor. Então, no mesmo dia que eu saí de devedor, eu já era investidor, porque eu fui criando um investimento paralelo. E foi surreal, porque a minha dívida eu conseguiria pagar em 3 anos. Só que eu fiquei tão focado que eu comecei a criar renda extra e aumentar a capacidade de pagar o meu credor sem deixar de colocar dinheiro no investimento. Vamos para um item muito importante. Você vai ter que entender que, entenda, você entrar em crise financeira não é destruição total, é um processo que você vai aprender e espero que seja a última vez. Antes de continuar, você está chegando nesse vídeo num momento incrível. De tempos em tempos a gente faz algo chamado Maratona da Riqueza. É uma maratona de prosperidade tão completa que a gente ensina leis, técnicas, estruturas para você enriquecer, para você ascensionar na sua carreira, ascender na carreira, para você ascender na vida pessoal, para você empreender ou não, ganhar mais. O que manda? Quais são os princípios e valores que mandam para destravar a sua prosperidade, ser o que nasceu para ser, ganhar muito mais dinheiro? Só que não é uma aulinha não, são muitas aulas em sequência, você precisa se cadastrar, entrar lá no nosso site, cadastrar e entrar no grupo do WhatsApp para receber todas as aulas. Qual que é o segredo? É gratuito e é um conteúdo que você vai me agradecer. Você não vai entender como um conteúdo tão bom é gratuito, mas tem uma coisa que você tem que saber. Ele é gratuito para quem assiste ao vivo, depois, se você quiser, só comprando. Então se cadastra, não perde de jeito nenhum. A Maratona da Riqueza já mudou a vida de muitas pessoas e é um show de assuntos ligados à prosperidade, você vai curtir. Tá bom? O link está aqui embaixo. Última coisa, paciência e integridade. Integridade é fazer o certo, é fazer o correto. Então você tem um monte de gente que você está devendo, você começa pelas pessoas físicas, você começa pelo jardineiro, pelo dono da loja, pelos pequenos empresários. E depois você vai buscar empresas maiores e bancos, porque são estruturas que, se você não pagar eles esse mês, eles não vão quebrar. Agora, tem pessoas que às vezes você está devendo que se você não pagar esse mês, a pessoa passa fome. Então seja íntegro, converse, dê as caras. Não tenho dinheiro para te pagar 100 por mês, mas eu tenho para pagar 30. Eu vou pagar, eu estou me esforçando. E tenha paciência. Você demorou um tempo para chegar onde chegou, ainda que não tivesse percebido. Tenha paciência. Às vezes demora anos para você arrumar. Mas aí depois você arruma de um jeito que a sua vida só cresce. É normal e eu tenho certeza que esse vídeo vai encontrar pessoas que não estão no fundo do poço porque não tem dinheiro para nada. Não, são pessoas que têm uma casa, 2, um carro, 2, ganha bem, mas já entrou em crise financeira. É normal, meu amigo, minha amiga, isso é normal no mundo em que as programações mentais anti-prosperidade são normais, as crenças limitantes, os paradigmas equivocados, onde as culturas religiosas demonizam o dinheiro, é normal e nós vamos mudar tudo isso, por isso tem que participar da Maratona da Riqueza. Eu era essa pessoa, eu trabalhava que nem um louco e não tinha dinheiro. Você pode mudar isso. Eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, é muito importante. E o teu comentário, nossa, seu comentário é importante demais para mim. E lembre-se de se cadastrar na Maratona da Riqueza, a gente se vê no próximo Mundo Próspero. Sempre lembrando que aqui embaixo eu deixo o link de todos os episódios do Mundo Próspero para você maratonar. Fechou?